bem com vocês? Vamos para a nossa aula de História. Hoje em História nós vamos estar dando continuidade falando aí sobre alguns lugares e sobre esses lugares se interfere ou não na nossa história de vida. Lembra desse assunto? Vamos continuar hoje, agora utilizando o nosso livro didático, tá certo? Então preste atenção aqui, ó. Lugares onde vivo. Você tem alguma mensagem, alguma lembrança, alguma coisa que tenha marcado o lugar que você vive? Ou que já marcou? Tem algumas recordações que a gente guarda, viu? E que é muito importante para a nossa história de vida. Isso são relíquias. Sabia disso? Eu tenho ainda da minha infância. E olhe que eu saí da infância agora faz pouco tempo, viu? Faz só alguns dias. Preste atenção aqui, ó. Os lugares são importantes para a nossa história de vida. Todo lugar que a gente frequenta é importante para a nossa história de vida. Seja dentro da nossa casa, na nossa primeira escola, na nossa primeira comunidade religiosa. Então, todos esses lugares são importantes para a nossa história de vida. Por quê? Porque, olha, a gente guarda aqui esses registros na memória. Lá na frente, quando a gente se tornar adulto, nós vamos lembrar de acontecimentos que ocorreram na nossa infância. E isso se chama, olha, história de vida. Cada um de nós temos a nossa história de vida. Construa a sua, viu? Para que, ó, futuramente você possa recordar de boas lembranças, ok? Aqui, ó, com o passar do tempo, os lugares e as pessoas mudam. Então, com o passar do tempo, os lugares e as pessoas vão mudando. As pessoas mudam o costume, o modo de se vestir, o jeito de se falar. E os lugares, eles mudam. Acontece alguma construção maior. Então, monumentos acontecem naqueles lugares. Aquelas construções antigas, muitas delas são demolidas, que são derrubadas para fazerem outras construções mais avançadas, mais sofisticadas, de outros modelos. Então, com o passar do tempo, os lugares eles sofrem modificações também. Depois, olha, diferentes grupos de pessoas em diferentes ambientes. Como tem diferentes lugares, vai existir também diferentes grupos de pessoas em diferentes ambientes. A comunidade religiosa, ela é formada por um grupo de pessoas. A comunidade escolar já é formada por outro grupo de pessoas. Então, são grupos de pessoas diferentes em lugares diferentes. E nós vamos prestar bastante atenção que quando a gente fala diferentes grupos de pessoas em diferentes ambientes, a gente vai observar que esses ambientes, eles sofrem alterações, eles sofrem modificações. Que essas modificações são feitas muitas vezes pela ação humana. Que nós vamos ver isso lá na frente no nosso livro. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje, falando um pouquinho ainda sobre os lugares onde vivo. Lembra? Continua construindo a sua história, porque lá, futuramente, quando você estiver um adulto, você vai abrir esse livro, vai passar essas páginas e vai ler e vai ver quantos sucessos e vitórias você conseguiu. Um cheiro grande, fica com Deus, até a próxima aula.